eu coloquei artigos e contrações, números e horas, verbos no presente do indicativo, né? Conjugação dos verbos, né? A história do Brasil, vocabulário de feira, ok? E algumas perguntas assim aleatórias, né? Mas esses são os temas principais da nossa prova de hoje. Sabendo quem fez as atividades, quem prestou atenção nas aulas, vai conseguir fazer a prova tranquilamente, né? Ok? Como que eu vou fazer, pessoal? Eu quero que todos participem, né? Para tirar as dúvidas. Então, vou fazer por tema, primeiramente. O primeiro tema que eu já coloquei é família, né? Então, as palavras de vocabulário, madre, padre, irmão, irmã, cunhado, né? E eu coloquei de uma maneira bem fácil, não precisa, assim, plagiar para isso, né? Mas quero que vocês saibam escrever da maneira correta. Quem fez as atividades não vai ter problema algum, ok? Eu estava olhando hoje algumas atividades falando nisso. A atividade que eu fiquei de mandar ontem, pode mandar no meu e-mail, tá? Eu vou olhar amanhã, pode mandar, se vocês quiserem, manda junto, hoje, perdão, né? Com o exame, já? A atividade de ayer podem mandar junto com o exame, podem pôr atividade, né? Tarefa e prova, ok? Em el mismo e-mail, el mismo correio, envia a atividade e el exame, por favor. Não manda 2, 3 e-mails, né? Somente um e-mail com as atividades e a prova, ok? Que eu ia ver agora, mas eu não vou ver agora, vou ver amanhã cedo, amanhã de manhã. Então, vocês enviem hoje junto com a prova e amanhã eu já vejo a atividade e vejo a prova, ok? Ok, então vamos lá. Vamos começar, pessoal, pelo família, ok? Família, né? O tema família. Vou lembrar vocês que as palavras de vocabulário, né? Pai, mãe, irmão, tio, tia, sobrinho, sobrinha, né? Então, eu vou passar aqui novamente, vou compartilhar com vocês o PPT que já tem, né? Vocês já têm aí, mas só para vocês acompanharem aqui comigo, tá? Então, peraí. Então, ó, minha família, né? Aqui tem os vocabulários, ó. Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, avô, avó, cunhado, cunhada, sobrinho, sobrinha, genro e nora, ok? Vou pedir um participante para ler aí uma vez. Deixa eu ver. Fred, Joel, está? Fred. Não. Sally Camayo, está? Boa noite, professor. Boa noite, Sally. Tudo bem? Tudo bem, professor. Sally, por favor, leia as palavras em português do vocabulário de família. Pai, mãe, filho, irmão, irmã, avô, avô, cunhado, sobrinho. E genro e nora. Ok? Obrigada. Muito obrigada, Sally. Alguém aqui tem alguma pergunta sobre essas palavras, né? Mãe, pai, cunhado? Não. Eu tenho para vocês, então. Ó,
O que a mãe da minha mãe é minha? O que a mãe da minha mãe é minha? Eu estou perguntando. Que la Porque madre de mi madre es mía? avó, que sua avó. Avó, muito bem. Então, na prova, vou perguntar assim: o que, por exemplo, né? O que a mãe da sua mãe é sua? Então, vocês vão colocar assim como resposta, né? É minha avó, se for a abuela, né? Então, respondendo, né, corretamente, colocando aí o pronome. Se eu perguntei para você o que é sua, você responde minha, ok? Quero que nessa prova vocês utilizem respostas completas, sempre, tá? Então, se eu colocar o que o irmão, vou perguntar diretamente para os alunos. Vamos ver como se sai. Caterine, Marci, está? boa noite, professora. Boa noite, Caterine. Tudo bem? Tudo bem, professora? Caterine, o que o irmão do seu pai é seu? Tio, Meu tio. meu tio. Perfeito, muito bem. É meu tio. Ótimo, assim tem que escrever, ok? Então, na parte de família, eu vou perguntar a relação, assim, claro, em português, né? Usando que o irmão da sua mãe é seu. O que marido não, o que o pai do seu marido é seu, né? Então vamos lá. Rubi, Boa noite, professora. boa noite, tudo bem? Tudo bem, professora? Rubi, vamos ver, o que a esposa do seu filho é sua? É minha nora. Perfeito. Exatamente, entenderam. Obrigada, Rubi, pela participação. Muito obrigada. Ok? Então, nessa primeira parte, pessoal, vai ser tranquilo, né? Vai ser dessa maneira. Vocabulário de família. Nada mais. Ok? Ok. Vamos tirar aqui só um momento que eu vou ver a prova. Aí, o próximo é artigos e contrações, né? Ó, eu separei aqui, vou compartilhar com vocês a revisão que eu estou fazendo. Eu vou colocar aqui e aí a gente participa junto, ó. Então, aqui é a revisão do nosso ciclo 2, né? Para nós fazermos juntos aqui, ó. Família. O pai da minha mãe é meu É meu avô. Avó. avô. Ah, muito bem. Avô. Perfeito. A irmã do meu marido é minha Cunhado. cunhada. Perfeito. O irmão do meu pai é meu Tio. tio. Perfeito. Perfeito aqui. Agora vamos entrar em artigos e contrações. Primeiro os artigos aqui. O, a, os e as. Né? Então, mulher. A Mulher. mulher. Muito bem. Homem. O. O homem. Perfeito. Rua. A rua. A rua. Perfeito. Mercado. O mercado, né? O mercado. Frutas. As. As frutas. Muito bem. Carnes. As. As carnes. Exatamente isso, tá, pessoal? Que vocês vão fazer. Então,
Quando tiver assim, aí você vê o artigo e agora é as contrações, quando é para completar aqui, né? Ó. Então, eu corro. Aqui pode ser, ó, pela ou na rua. Essas duas opções. Eu corro na rua ou eu corro pela rua. Ok? Ela anda igual também, pela avenida ou na avenida, ou seja, em la avenida, né? Nós andamos de bicicleta, aí aqui, pelo parque ou no parque, ok? Pelo ou também no parque. Ela veio, aqui poderia ser também de carro ou num carro, em um carro. Ela veio num carro. E aqui, gente, respondam para mim. Vou, médico. Ao médico. Muito bem. Então, na parte de completar, a gente vai completar com as contrações correspondentes, tá? Aí tem que prestar atenção o que é os artigos para colocar aqui e o que é contração. Aí agora vamos praticar um pouco de números, tá? Números sim, eu quero praticar um pouco mais. Porque eu quero usar das horas, tá? Vamos ver aqui. Franz, está? Sim, boa noite, Miss. Boa noite, Franz, tudo bem? Tudo bem, Miss? Franz, que horas são agora? São 6h51. Aham. 6h51 da tarde, né? Ou 18h51. Quando coloca 6h51, tienes que dizer que é PM, né? Ou à tarde, ok? Porque se for 6h51, poderia ser da manhã. Ok? Então, nessa parte das horas, eu vou perguntar, por exemplo, a sua idade. Vou perguntar horas. Eu vou dar várias horas para vocês escreverem aí que horas são. Ok? Vamos perguntar. Belker. Está? Presente, professor. Belker, quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos. Perfeito. Nessa parte, pessoal, eu quero que vocês escrevam, não coloquem o número, ok? Então, nessa parte que eu pergunto os números e horas, eu quero que vocês escrevam e não simplesmente colocam um número aí, ok? Quero que vocês escrevam. Eu vou fazer uma atividade agora que eu vou dar para vocês alguns números de horas para vocês completarem, tá? Deixa eu só. Ó, eu vou colocar aqui para vocês completarem para mim, tá? Só um momento. Ó, nessa prática, eu vou querer que vocês. Deixa eu colocar aqui.
vocês pratiquem a hora. Então, eu vou compartilhar e vocês vão escrever aí no seu caderno as respostas, né? São, ok, em questão das horas. Aí eu vou pedir para vocês responderem para mim. Então, vou compartilhar aqui e vocês respondam, tá? 5 minutinhos, rapidinho. Vou compartilhar só para vocês copiarem e responderem nos seus cadernos, ok?
Muito bem, vamos lá, pessoal. Vou perguntar aqui para alguns alunos se escreveu as horas, né? Se sabe falar, se quer minha ajuda, né, na pronúncia, se tem alguma dúvida a respeito dos horários que eu coloquei aí para falar, né? Samantha, está? Sim. Samantha, o primeiro número que eu coloquei, de que horas são, pode responder. 17:55. Claro. Aí geralmente a gente Sim. fala assim, ó, em vez de se com, claro, também com 55, né? Mas também poderia ser e, né? 17:55 ou 17 com 55 minutos. Ok? Ok. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Cleide. Cleide. Boa tarde. Boa tarde. A próxima hora. Que horas são? São 10 52 minutos. Perfeito. São 10:52. Muito obrigada, Cleide, pela sua participação. Eliezer. Sim, professora. Boa noite. Qual é a próxima hora? Que horas são? São 9:45. Perfeito. Obrigada pela sua participação, Eliezer. Muito bem. Aqui. Jéssica. Acho que a Jéssica entrou agora, né? Jéssica, Aqui, professora. você viu a questão da hora? Você entrou agora, né? Entrei sim. Tá. O seguinte, não, professora? Isso. Tá. Aí são as 11:30 ou 11:30. Perfeito, Jéssica. Muito obrigada pela sua Obrigada. participação. Ótimo, perfeito. Juan Uamani. Boa noite, professor. Boa noite, Juan. Tudo bem? Tudo bem. Que horas são? E são 7:03. E do quadro aqui que eu coloquei, era a seguinte hora. Como se ve esa última hora, nuestra compañera, por eso me confundí. São 12:30. Perfeito. Obrigada pela sua participação. Vamos ver aqui. Freud, Caio, está? Freud, Caio, está? Não? Marlene Romani, está? Sim, professora, boa noite. Boa noite, Marlene. Que horas são? A próxima. São 1:15 da tarde. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. E agora, por último, eu vou chamar Fred Joel. Está? Não? Eu não sei se já chamei para chamar outra. Não sei se já chamei, vou ver. Eu não coloquei o nome aqui, né? Jéssica, Rubi. Rubi, acho que eu já chamei. Rubi, chamei você, mas você de novo, Rubi. Que horas são, por último? São 7:42. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Muito bem. Então, pessoal, eu vou ter, assim, né, na prova, na parte de horas, né,
números e horas, eu vou perguntar também aí nas horas dessa maneira, tá? Só um momento aqui. E vou perguntar a idade. Quando eu perguntar a idade, que nem, ó, quantos anos você tem, né? Você responde de maneira completa, né? Eu tenho, e escrevendo, não vai pôr nele número, né? Para escrever, eu tenho 35 anos. Eu tenho 22 anos, né? Escrevendo de maneira perfeita, ok? Vamos ver. Alguém tem uma dúvida a respeito disso? Todos aqui sabem falar a idade e as horas? Por exemplo, são 7 e 6. Eu tenho 40 anos. Alguma dúvida a esse respeito? Não, professora, eu não. Perfeito. Então, aí o próximo tema da prova... O próximo tema da prova, vou perguntar sobre a história do Brasil, né? O que eu já perguntei para vocês, mas vai ter na prova. Então, assim, ó, com respostas completas, não colocando número, não, tá? Então, eu vou perguntar, que dia se comemora a independência do Brasil? Né? Não poderei ser. Não, gente, tá? Que dia se comemora a independência do Brasil? Você pode colocar no dia 7 de setembro, ok? No dia 7 de setembro se comemora a independência do Brasil, ok? Eu perguntei algumas coisas também. Por exemplo, qual foi o ponto de partida, né, o que deu início à independência do Brasil, né? Vocês se lembram? Qual foi o ponto de partida? Foi a Revolução do Porto, ou a Revolução dos Portos, tem alguns livros, né? A Revolução do Porto. Se lembra que lá em Portugal, eles não queriam, né? Porque via também o desenvolvimento do Brasil e não queria que o rei ficasse aqui, queria que voltasse para Portugal, né? Então, o que aconteceu? Ai, só um momento que eu preciso... Só um momento. Thaís, estou em classe agora. Desculpa. Então, a Revolução do Porto que deu início, porque daí o que eles fizeram? Uma assembleia, né? No vídeo a gente viu que foi de uma maneira organizada, inclusive, e para fazer uma pressão, né, para o rei. E então, o que aconteceu? Com essa Revolução do Porto que aconteceu em Portugal, se apressou, se iniciou a independência do Brasil, né? Então, o ponto principal, digamos assim, o que deu início foi a Revolução do Porto, ok? Então, vou perguntar na prova, o que deu início à independência do Brasil? Ou seja, qual foi o ponto inicial, né, para a independência do Brasil, ok? Também vou perguntar. Sim? Uma pergunta, se eu colocasse a Revolução Pernambucana, também daria certo ou não? Também, porque foi nessa mesma época, na verdade, porque foi assim, ó, aqui no Brasil, não, na verdade, ó, poderia ser a Revolução se eu perguntasse as datas, por exemplo, em que época, mais ou menos, aconteceu, né? Aí sim poderia ser logo após a Revolução Pernambucana. Porém, Jéssica, estou vendo aqui, ó, a pergunta é, né? Qual foi o ponto, o que deu início? E a Revolução Pernambucana não foi o que deu início. Ajudou? Sim. As ações colaboraram, eu concordo. Mas exatamente não foi a Revolução Pernambucana. Porque a Revolução Pernambucana aconteceu aqui no Brasil. O que foi a Revolução Pernambucana? Foi que Pernambuco, né, o estado do Brasil, com outro estado do Brasil, acho que
São Paulo, Rio de Janeiro. Ai, não lembro. Pernambuco com Rio de Janeiro, acredito, que entrou em briga com o Rio de Janeiro, acho que foi. Eles entraram em briga, né? Por quê? Em peleia, né? Porque, na verdade, Pernambuco não aceitava as ordens de Dom João VI. Não queriam a autoridade de Portugal aqui no Brasil. Então, e tinha as pessoas que sim queriam Dom João VI e tinha as pessoas que não queriam essa autoridade. Por que não queriam? Porque nessa época aconteceu o quê? Os impostos, né? Os impuestos, o dinheiro, ou seja, se desarrollava, crescia o Brasil, mas também crescia os encargos, né? Os preços começaram a crescer. Exatamente por causa dos preços que aconteceu essa Revolução Pernambucana. Então, essa Revolução Pernambucana foi foi para não aceitar esses abusos e desses impostos cobrados pelo rei, né? Então, o que aconteceu? O Brasil crescia, se desenvolvia, mas também cresciam os valores. Então, as pessoas não queriam pagar mais e mais e mais, né? Então, não queriam aceitar esse reinado, né? As ordens de Portugal. Não queria que Portugal mandasse. Esse foi o motivo da Revolução Pernambucana no Brasil. Ok? Então, logo após, ou seja, depois da Revolução Pernambucana, passou a Revolução do Porto, que aconteceu em Portugal. A Revolução do Porto aconteceu em Portugal, porque Portugal não queria que o rei ficasse aqui. E outra, via que, porque nessa época, não é que não queria que o rei ficasse aqui, também, mas o que aconteceu? Tudo que, as ordens que mandava para o Brasil, tinha que ser aprovada por Dom Pedro. Então, o que aconteceu? Por que eles não queriam? Porque, de nada servia. Mandava a ordem para o Brasil, aqui passava para aprovar ou não. Então, na verdade, aqui já estava independizando, porque aqui quando chegava aqui, tinha que passar por aprovação ou não? Então, isso iniciou a Revolução do Porto. E com essa Revolução do Porto, que passou em Portugal, né? E deu o início para que aqui, de uma vez, já se independice. Isso foi o eixo, ou seja, o que passou para que, de uma vez, já inicie a independência do Brasil. Isso foi. Porque antes passava, venia ordens de Portugal, mas tinha que passar por aprovação, né? Então, isso foi aí em Revolução do Porto. Eles não queriam dessa maneira. Não estavam felizes. Claro, eles queriam só mandar, não? Sim ou não? E como que, se estava aqui, ou seja, era para que seja em Portugal mandar em todo. Em isto, não? Que iniciou, chama essa Revolução do Porto, onde eles se reuniam de maneira organizada, inclusive que passou em El Video, né? Para que faça uma certa pressão mesmo para que fosse tudo por Portugal, né? Então, nessa época, logo que aconteceu essa Revolução do Porto, que iniciou a independência do Brasil, ou seja, não tinha opção, né? E um pouco que já encaminhou para que ou era todo por Portugal e não decidiam nada cá, ou já se independizavam de vez. Algo assim, resumindo bem, resumido é isso, não? E com isso iniciou, né, a Revolução do Porto, que deu início à independência do Brasil. Então, foi, sim, a Revolução do Porto. Aí, claro, eu podia falar
da Revolução Pernambucana, que, claro, aconteceu nessa mesma época. Um pouco antes da Revolução do Porto aconteceu a Revolução Pernambucana. Aqui, vamos ver uma participação aqui. Sally Camayo, está? Sim, professora. Sally, por que a família portuguesa, né, ou seja, Dom João VI, o rei de Portugal, foi para o Brasil? Por que o rei de Portugal foi para o Brasil? Eles fugindo de França. Perfeito, eles estavam fugindo das tropas francesas, ou seja, da França, né? Muito bem, então eles foram para o Brasil para fugir da França. Isso é muito importante saber. Obrigada pela sua participação e parabéns. Isso mesmo, pessoal. Então, tem que existir um porquê, né? Então, não é porque eu gosto do Brasil, o Brasil... Não. Foi porque eles estavam fugindo da França, ok? Aí chegou ao Brasil e tudo começou, né? Nessa parte da independência aí. Então, eu tenho que saber o porquê que chegaram ao Brasil. Foi porque estavam fugindo da França. Eu tenho que saber a data da independência do Brasil. Foi no dia que se comemora no dia 7 de setembro, ok? Tenho que saber também quem assinou. É muito importante saber quem assinou a independência. É a Maria Leopoldina, ok? Quem foi a mulher que assinou e falou, não, o Brasil precisa ser independente, ok? Tem que saber também que quando o primeiro Dom João VI voltou para o Portugal, roubou o Brasil, levou muito ouro e diamante, e muita gente que veio com ele também roubou muito ouro do Brasil. Então, nessa época, o Brasil era muito mais rico, tinha muito mais ouro e mais diamante, mas eles levaram ouro e diamante. Então, o que eles levaram do Brasil? O quê? Ouro e diamante. Ok? Vamos continuar aqui. Espera só um momento. Todos estão acompanhando? Sim? Sim. Sim, professor. Se eu estiver falando muito rápido, né, me avisem aí. Mas já estão entendendo tudo que eu falo em português, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, não estou entendendo, me avisa. Às vezes eu falo rápido, tá? Bom, e aí também o próximo tema foi o meu vocabulário de feira. Deixa eu ver se está aqui. Ainda bem que eu não estou compartilhando. Espera aí só um momento. Estou abrindo aqui para vocês, para eu ver aqui. Tá. História, tal. Beleza. Aí aqui eu vou colocar algumas palavras, né, de vocabulário de feira que aprendemos ontem, né? Então eu coloquei um pouco para traduzir. Então, traduza em português, em espanhol seria traduzca, né? Algumas palavras para vocês traduzirem. E também, eu vou compartilhar aqui. Como se diz? Me gusta mucho comer ensalada de lechuga. Me gusta mucho comer ensalada de lechuga. Deixa eu chamar aqui um ajudante. Quero um ajudante. Freud, Caio, está? Freud, Caio, não? Glende, está? Sim, professora.
Cleide, eu te ajudo, não se preocupa, tá? Quero que você traduza para mim como se diz me gusta mucho comer ensalada de lechuga. Eu gosto muito de salada de alface. De comer salada de alface. Muito bem. Eu gosto muito de comer salada de alface. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Vamos ver aqui. Sally. Você de novo, Sally. Sim, professora. Sally, você lembra como diz pinha em português? Abacaxi. Abacaxi. Muito bem. Abacaxi. Obrigada, Sally. Muito bem. Samantha. Sim, Samantha, boa noite. Tudo bem? sim, tudo bem. Samantha, como diz? Mi padre siempre almuerza pollo con piña. Mi padre siempre almuerza pollo con piña. Meu pai sempre almoça ovo con... me olvidé la palabra piña, profesora. Piña es abacaxi, ok? Mas Ovo com pollo es frango. Ó, pollo es frango. Ok? E pinha é abacaxi. Então, ó, meu pai sempre almoça frango com abacaxi. Ok? Muito bem. Sim, Muito bem. Marlene Womani. Sim, professora. Marlene, você lembra como diz fresa? Fresa, Morango. morango, perfeito, muito bem. Assim que a gente aprende, ó, pensando mesmo. Às vezes é difícil lembrar de cara, porque a gente não tá todo o tempo, né? Perfeito, morango. Então, me ajuda aqui, Marlene. Como se diz no me gusta la fresa em português? Não gosto de morango. Perfeito! Maravilha! Fico muito feliz. No me gusta la fresa, em português, não gosto de morango. Muito bem! Fico muito feliz com a sua participação. Muito obrigada. Vamos ver aqui outro. Eu gosto sim, no momento. Ó. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Caterine Marci, está? sim, professora. Caterine, me ajuda aqui, por favor. Como se diz em português? Me gusta papa com huevos em el desayuno. Eu gosto de batata com ovo en el desayuno, de café de mañana. No, no. Em ele. No café da manhã. Então seria, ó, eu gosto de batata com ovos no café da manhã. Ok? Esse em ele, né? Te acordas? E usamos no.
En el mercado, no mercado. En el parque, no parque. ¿Ok? Siempre que utilizas en el, vas a utilizar no, no. Y si fuera femenino, na. Por decir, en la calle, ¿no? En la calle. Aí seria na rua. Ok? Muito bem. Obrigada pela sua participação. Gosto assim, pessoal. Gostei que vocês aprenderam bem o verbo gostar. Eu gostei muito que vocês aprenderam. Inclusive, agora, eu vou pedir para vocês conjugar. Ó, deixa eu ver aqui. Conjugue. Quando eu falo conjugue, conjugue, ok? No presente, lógico, no presente do indicativo, o verbo. Aí aqui tem o verbo, por exemplo, o verbo trabalhar. Ó, trabalhar. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou pedir para vocês, ó, conjugue os seguintes verbos. E vou passar verbos para vocês conjugarem. Então, o que vocês têm que fazer? Que têm que ser, né? Conjugar. Completamente, com todos os pronombres. Então, o que têm que ser se eu pido para que conjuguem o verbo trabalhar? Tem que ser o seguinte, eles sabem, vê? Assim. Eu trabalho. Você trabalha. Ele ou ela trabalha. Nós trabalhamos. Vocês trabalham. E eles e elas trabalham. Ok? Ó, conjugue o verbo trabalhar no presente do indicativo, né? Então, ó, ou seja, tienes que poner todos os pronombres aqui e o conjugar do verbo. Então, eu trabalho, você trabalha, ele ou ela trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham, eles ou elas trabalham. Se eu pedir, por exemplo, conjugar, né, para vocês conjugar o verbo ser, então seria eu sou, você é, ele ou ela é, nós somos, vocês são, ok? Vocês são. E eles e elas são. Ok? Ó, vocês vão escrever com os pronomes. Ser. Então, vamos treinar aqui o verbo ser no presente. Como que fica, né? Eu sou. Você é. Ele ou ela é. Nós somos. Vocês são. Eles ou elas são. Vou pedir um participante aqui. De novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Juan Wamani. Está? Sim, professor. Juan, como que fica, né? Como que é o verbo ser no presente do indicativo? Belker, está?
Sim, professora. Belk, por favor, conjugue o verbo ser no presente. Ok. Eu sou, você é, ele, ela é, nós somos, você é, vocês são, eles ou elas são. Perfeito, Belk. Muito obrigada pela sua participação. Quando eu chegar na parte dos verbos, então você vai fazer dessa mesma maneira, tá? Conjugar os verbos com os pronomes. Obrigada pela sua participação, Belk. Muito bem. O verbo gostar eu vou querer fazer com vocês também. Ó, vou fazer junto aqui o verbo gostar. Peraí. Gostar. Então, me falem aí, vão falando para mim. Me ajudem. Eu gosto. Eu gosto. Muito bem, deve ser a Jéssica, né? Vamos lá. Eu gosto. Você Você gosta. Você gosta. Ele ou ela Gosta. gosta. Nós Nós gostamos. gostamos. Vocês gostam. Vocês gostam. Eles, elas gostam. Perfeito. É exatamente isso que eu quero, tá? Quando eu falo conjugue o verbo gostar no presente, é isso, tá? Então, na prova, eu dei vários verbos, eu pedi vários verbos que eu quero que vocês escrevam essa conjugação com os pronomes, ok? Freud, Caio, está? Freud, Caio, está? Não? Cleide, Sim, professora. Cleide, boa noite. De novo, novamente, boa noite. Eu quero que você me fale a conjugação do verbo gostar. Ok. Eu gosto, você gosta, elas gostam, nós gostamos, vocês gostam, eles ou elas gostam. Muito bem. Obrigada pela sua participação. Muito bem. Assim que eu gosto, todos participativos. Ó, se todos que participaram fazendo a prova, gente, é isso que eu quero, né? Na verdade, a gente, tipo assim... Ai, peraí. Na verdade, o que acontece? A gente trabalha mais verbos para conhecer. Por exemplo, o verbo ter. Ó, verbo ter, que é muito importante. Tá? Vou pôr aqui só um momento. Agora, o que eu quero? Larry, Fernando, está? Fernando. Fernando. No te escuto, Fernando. No te escucho. Creo que estás intentando, porque dá para ver que intentas hablar. Não tá dando, não, tá? Bom, eu vou fazer o verbo ter para vocês, tá? Vou compartilhar aqui, só um momento. Ai, espera só um momento. Deixa eu só desligar aqui. Só um momento.
Voltamos. Vou fazer então com vocês aqui, pessoal, o verbo ter, que é tener, né? No presente. Vou fazer a conjugação deste verbo. Então, ó, a conjugação do verbo ter. Aí vocês vão colocar: eu tenho, você tem, ele ou ela tem, nós temos, vocês têm, eles e elas têm. Mas já não dá aqui, peraí. Ó, a conjugação. Deixa eu ver se estou compartilhando. Não estou compartilhando. Não estava compartilhando pantalla. Bueno, né? Muito bem, vamos lá. Aqui. Então, se eu pedir para vocês, a conjugação do verbo ter é essa, né? Eu tenho. Lembra, ó, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Eu tenho 22 anos, né? Então, ó, verbo ter. Eu tenho, você tem, ele ou ela tem, nós temos, vocês têm, eles e elas têm. Lembrando que quando é plural, esse vocês têm e eles e elas têm, tem acento circunflexo, como um sombrerito em cima de la E, para demonstrar que é plural, ok? Então, eu tenho, você tem, ele ou ela tem, nós temos, vocês têm, eles e elas têm, ok? Aqui, da mesma maneira, pessoal, vou voltar aqui. Eu vou pedir, por exemplo, o verbo amar. Né? Conjugue os seguintes verbos. Aí eu vou dar lá alguns verbos para vocês conjugarem desta maneira, da maneira completa. Então, por exemplo, o verbo amar, né? Eu amo. Você ama. Ele ou ela ama. Nós amamos. Vocês amam. E eles ou elas amam. Ok? Então, a conjugação junto com os pronomes, ok? Então, é só o pronome e o verbo, não é as frases. Conjugar é só o pronome e o verbo em presente, ok? Então, eu amo, você ama, ele ou ela ama, nós amamos, vocês amam e eles e elas amam, ok? O verbo, por exemplo, o verbo lembrar. Ó, vamos fazer o lembrar? Lembrar é recordar. Vamos fazer este mais, ok? Ai, fiz duas. Ó, o verbo lembrar. Então, o que seria, ó? Eu lembro, você me recuerdo. Você lembra. Ele ou ela lembra. Nós lembramos. Vocês lembram. E eles e elas lembram. Vamos lá. Verbo lembrar, que é recordar. Então, eu lembro, você lembra, ele ou ela lembra, nós lembramos, vocês lembram, eles ou elas lembram, ok? Então, não se esqueçam, pessoal, eu vou pedir para vocês conjugar. Quando eu falar conjugue os seguintes verbos, é isso que eu quero que façam. Ó, o verbo fazer, né? A ser, por exemplo, né? O verbo fazer, ó. Vou
compartilhe de novo aqui, peraí. O verbo fazer, que é esse hacer. Conjugação desse verbo. Eu faço. Com C cedilha, né? Mas eu aceito se for só com C, tá? Porque eu entendo que não tem aí no teclado. Eu faço. Você faz. Ele, ela faz. Nós fazemos. Vocês fazem e eles e elas fazem. Ó, conjugação do verbo fazer, que é hacer. Eu faço, você faz, ele ou ela faz. Nós fazemos, vocês fazem, eles e elas fazem. Ok? Muito bem. Muito bem. A parte final da prova, pessoal, eu coloquei aqui para vocês algumas palavras de vocabulário, né? Então, eu coloquei aí feira, né? Perdão, plátano, pinha, pão, manzana, naranja, para vocês traduzirem. E aí eu perguntei, e na parte final eu fiz algumas perguntas. Por exemplo, né? Vou fazer aqui. Lá, Fernando, está? Está com seu áudio, não? Fernando. Boa noite, professora. Boa noite, Fernando. Qual é a sua profissão? Mi profesión es estudiante de engenharia. Aí seria assim, ó. Não é meu profissão. Ou, eu tenho duas opções. Minha profissão é estudante ou sou estudante. Ok? Ou minha profissão é ou sou. Por exemplo, se eu for a contadora, né? Então, eu posso dizer minha profissão é contadora, ou também pode dizer sou contadora. Se eu estudar, então seria minha profissão é estudante de direito ou de engenharia, né? Estudante, ou sou estudante. Ó, sou, esse deveria saber, que ia ser várias vezes, né? Sou estudante. Então, se eu perguntar qual é sua profissão, sou estudante. E se quer poner de engenharia, é opcional aí, né? Sou estudante de engenharia civil. Ó, sou estudante de engenharia civil. Ou sou engenheiro civil. Ok? Então, ou também minha profissão é. Então, há duas maneiras de dizer quando eu pergunto por profissão. Ou minha profissão é, ou sou a profissão. Todos devem saber isso. Então, se eu perguntar qual é sua profissão, sou advogada, ou advogado, sou estudante, sou engenheiro, sou esteticista, sou cabeleireira, né? Sou, ok? Samantha. Sim, Samantha, qual é sua profissão? sou estudante de direito. Perfeito! Maravilha, Samantha. Sou estudante de direito. Perfeito. Ok? Então, pessoal, escrever de maneira perfeita na prova. Ok? Sou. Né? Aqui, vou perguntar agora.
Franz. Jamil. Franz. Professora, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tem que saber também falar boa noite. Senão, como que nós vamos passar para o ciclo 3 se não sabemos cumprimentar? Que foi o primeiro dia de aula. Né? Então, temos que saber. Boa noite. Franz, o que você gosta de comer nos finais de semana? Eu gosto de comer frango com bacalhau nos fines de semana. Nos finais de semana ou nos fins de semana. Perfeito, Franz. Maravilha, tá? Também aqui, peraí. Perguntar também. Aqui eu pergunto para vocês, pessoal, se vocês conhecem algum cantor brasileiro, né? Algum cantor ou cantora, né? Brasileiro. Eu passei algumas músicas para vocês. Então, vocês deveriam já conhecer pelo menos um cantor brasileiro, né? Deixa eu ver alguém aqui. Jéssica. Sim, professora. Qual cantor ou cantora brasileiro você conhece? Conheço muitos, mas gosto mais de a banda Calypso, gosto de Marília Mendonça, de Marco e Luciano, Bruno Marrone. Ai, maravilha. Luan Santana. Perfeito. Ai, todos que eu gosto também. Obrigada, gente. Tá, obrigada, professora. Então, exatamente, eu pergunto para vocês, eu passei algumas músicas, né? Então, para até conhecimento cultural de vocês, saber o nome de um cantor ou de uma cantora, enfim, brasileira, né? E aí, para finalizar, eu pergunto o que vocês aprenderam, né? Neste ciclo 2. Ou seja, temos que saber o que aprendimos em essas classes. Valeu a pena? Estamos aprendendo? Ou estamos só fazendo hora? Né? Então, eu pergunto, o que você aprendeu? Eu pergunto assim, o que aprendeu neste ciclo? O que você aprendeu neste ciclo 2? Né? Nessa semana, na semana passada. O que você aprendeu? Então, eu quero que todos tenham em conta, vou falar em espanhol, né? Todos tenham em conta que quero que de verdade aprenda. Seja pouco ou seja muito, quero que aprenda algo. Aprender de verdade, não cumprir. Ok? Que seja uma palavra, que seja uma frase, que seja um verbo, já é bastante. Que de verdade aprendas, não? Conjugar um verbo que seja. Há alunos que terminam os cursos assim, quando é virtual que não sabem falar nenhuma frase em português. Pero eu hago práticas bastantes. Eu dou tempo para que hagam, né, para que me perguntem. Ou seja, eu hago de todo para que vocês se aprendam. Então, depende muito de cada um. Então, eu quero que vocês avaluem, né? O que aprendi nesse ciclo 2? Aprendi ou não? E sejam sinceros. Dizer, não aprendi nada. Ou, sim, aprendi artigos, contrações, vocabulário de família, aprendi sobre a história do Brasil, né, da independência, aprendi frutas. Né? Eu quero que vocês me falem. Aprendi números. O que vocês aprenderam de fato. Ok? Nessa última parte da prova, eu vou perguntar isso. Então, eu deixo livre para vocês responderem para mim o que vocês aprenderam. Podem colocar, pessoal, somente os temas. Não necessita ser um texto, né? Aí sim, podem responder de maneira bem objetiva o que aprendeu, o que aprendiste. Né? Então, eu perguntei, o que você aprendeu neste ciclo 2? Que? Não? Para que eu saiba se de verdade estão aprendendo. Ok? Mesmo que seja pouco, mas eu quero saber se estou colaborando de fato para que realmente vocês aprendam. Não simplesmente hagam horas e para a maestria, mas que realmente vale a pena. Sim, estou aprendendo português. Ok? É isso que eu quero, na verdade, que todos, né,
estejam aprendendo, né? Mas claro que às vezes a maioria, eu não sei, né? Quão sério, quão importante que vocês estão, a quantidade de importância que estão colocando no curso. Porque solamente com as clases, sin dedicar ni un poquito, é um pouco difícil. Agora, se hacemos um pouquinho de prática em classe e também vocês se dão um poquitito de seu tempo para praticar um pouco em casa, les garantizo, eu posso garantir que vocês vão aprender. Agora, o aluno que termina e cierra a computadora e hasta a próxima semana não vai haver nada de português, é um pouco difícil aprender. Agora, o aluno que abre seu caderno um dia, outro, 10 minutos, que haver aí para seu cérebro calentar um pouco aí, vai aprender, tá? Dúvidas que vocês queiram. Professora, posso te ligar? Posso te chamar para falar sobre um tema? Estou aqui fazendo uma prática. Professora, manda-me películas, manda-me músicas, né? Que eu gosto muito de música. Que nem agora eu vou mandar para vocês um filme depois, né? Hoje dia não. Creio que quando termina, tenho 4 mais atividades para mandar, atividades complementares que eu gostaria de fazer. Eu vou mandar um filme para vocês. Só complemento de horas. Não é obrigatório que venham, né? Muitos vão ver se pido resumen, vai ver em Google. Não, eu quero que vocês escutem também para treinar o ouvido, né? Quanto mais escuta de português, mais se familiariza, mais fica algo natural. Então, essa é a minha recomendação. Quando eu passar música, filme, eu utilizo isso como complemento de horas, de atividades, né? Como a gente não faz o tempo completo, né? Sempre 1 hora ou 2 horas por semanas a mais, eu coloco como filme e música, né? Creyendo que vocês vão, a parte de ver a película, buscar palavras, fazer resumo em uma atividade. Então, vão dedicar um pouco de tempo em essas atividades. Mas também não obrigo que o aluno faça. Ok? Então, tá, terminamos aqui o nosso resumo, repasse, né? Como seria? A las 8 seria o break, hasta las 8:30, regressaria às 8:30 e daria o exame. Então, eu já termino agora, né? E já não há sentido dar um break para depois dar o exame. Então, eu já termino agora 8, já mando para vocês em grupo e terminando, vocês já enviam-me correio, ok? Se há a tarefa de ayer, que era para ser, não? Envia já a tarefa, né? A tarefa e a prova do ciclo 2 junto, em el mesmo correio. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim, professora, ¿a qué hora tenemos plazo límite para enviar? 11 p.m. 11 p.m. Ok? Por quê também? Porque senão vamos falar, depois água. Não, porque eu só vou ver as provas amanhã. Hoje dia não vou ver. Só amanhã. Temprano, né? Amanhã cedo. Então, ok? Mas como o horário do curso terminaria 10:30, máximo, né? Então, dou esta las 11 para que me mandem. É bem rápido, vocês vão fazer bem rápido. Mas se tiver algum aluno que precise demorar mais, não tem problema. Saibam que eu vou ver, né, olhar todas as provas amanhã, durante o dia, vou olhar, né? Ok? Muito obrigada a todos. Então, agora às 8 eu mando para vocês a prova em grupo e vocês, terminando a prova, já mandam no meu e-mail. Alguma pergunta? Não, professora. Muito bem. Obrigada, pessoal. Então, façam com carinho a prova, ok? Todos aqui, façam com carinho. Não googleia. Eu digo a meus alunos, não vão reprovar por 1 ou 2, né? Quero que vocês
a ustedes mesmos se perguntam, está valendo a pena? Mas, claro, estou aprendendo? É bem fácil, estou fazendo os exames bem fáceis. Justamente para não necessitar que plageiem. Ok? Então, façam com carinho, pensem, não tem que ter pressa, não tem pressa, nada. Ok? Façam com carinho. Terminando, envie junto com a atividade, envie para o e-mail. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Já envio para o grupo. Tchau, tchau. Boa noite.